Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Hoje eu vim até o Hospital IGESP aqui em São Paulo. Eu mostro sempre aquela unidade linda, aquele presente que a Baixada Santista ganhou com o Hospital da Praia Grande, o IGESP da Praia Grande, para toda a nossa região. Foi um presente mesmo. Mas hoje eu vim até aqui conhecer o hospital em São Paulo e conhecer um pouco dos médicos que atuam. Eu estou com uma médica linda, a Francine, e a gente vai falar de algo que é muito doloroso, mas que hoje, não só pela esperança, mas também pela informação, pelo conhecimento, já mudou a realidade de muitas mulheres, por conta, inclusive, da prevenção, que é o câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, um mês que falamos muito da importância de se tocar, de fazer exames preventivos, de desmistificar esse incômodo da mamografia, que é tão importante, que salva vidas. Vocês têm algum dado de quanto por cento de mulheres fazem realmente essa prevenção, buscam isso com antecedência? Ainda hoje, a nossa taxa de prevenção, assim, ela é muito pequena, sabe? Por incrível que pareça, assim, ela é maior nas campanhas do Outubro Rosa, tudo por conta da evidência mesmo, né, que a gente tem na imprensa e tudo mais, mas as pacientes ainda procuram um pouco. Olha, e por coincidência eu fiz agora, acabei de fazer meus exames, como a Francine falou, essa ideia que eu também tenho do pesado, as pessoas têm também. Será que é isso que as mulheres, elas têm medo de procurar? Porque as mulheres ainda têm medo da mamografia, né? O medo vem, acho que, do diagnóstico possível, Eu né? acredito que seja isso. O medo da gente encarar realmente, porque dá essa atenção no sentido de que, se achar alguma coisa, mas e que bom que se acontecer alguma coisa, você já está sendo ali, já está descobrindo. Mesmo porque a porcentagem de cura é muito grande, né? Isso, os diagnósticos iniciais, assim, a gente tem uma alta taxa de cura. Então, é super importante a prevenção para o diagnóstico inicial, né? Pra gente conseguir. Aí vamos falar do que a gente tem para prevenir. Primeiro, eu acho que o toque, né? Se tocar é sempre no banho, a hora que você vai passar o seu hidratante, porque cada vez que você se toca, você se conhece mais. E aí, se algum dia tiver a diferença, você já vai saber. Então, o toque é primeiro. No toque, como que a gente percebe que tem algo para ficar em alerta? Então, nodulações, alteração na superfície cutânea, às vezes até secreções pelo mamilo, são importantes da gente notar. Sem expressão mesmo, às vezes sai secreção pelo mamilo, né? Na região da axila também, nodulações. Também da gente lembrar que não é todo aumento e todo nódulo que aparecer na mama ou na axila é sinal de câncer. Sim. Não, isso pode ser um sinal de câncer, mas não necessariamente. Tem doenças inflamatórias também, então infecções da mama, infecções até axilares. De pelos. De pelo, paciente que se depila com gilete, às vezes machuca. Então, tem várias coisas. Mesmo porque a gente tem nódulos, quando, como a doutora Mês falou, às vezes é aguinha mesmo. Então, se você se toca e você conhece, você sabe o quando ficou diferente. A auréola, ela também pode mudar o formato dela, ou a cor dela, ou a espessura, como é? Depende, né? Cada paciente tem uma característica diferente, isso não é muito padrão. Então, tem pacientes que podem ter alteração de cor, alteração de formato, o mamilo pode reverter, que a gente fala, né? Ele entrar
Vou falar. Ah, vai pra dentro? Pode ir pra dentro, isso. Além das descargas, né, papilares que eu já falei antes. Então, pode acontecer uma série de coisas. Então, a primeira coisa é você realmente se conhecer, se tocar diariamente, não só em outubro, tá? E fazer a prevenção. Daí, então, começa aí. Aí tem a ultrassonografia da mama. Ultrassonografia da mama. Por que a gente tem que fazer os dois? A mamografia e a ultrassonografia? Não é tão necessário, depende muito da idade da paciente. Às vezes, em pacientes mais jovens, sem tanto histórico familiar, a gente acaba prezando mais por fazer, às vezes, até ultrassom por conta da densidade da mama e tudo mais. Isso o mastologista faz com uma capacidade incrível. Sim. E em pacientes mais velhas, a gente acaba fazendo as duas. Porque a mama já é menos densa, então tem menos gordura. A gente já consegue identificar melhor com o conjunto dos dois exames. A dúvida também, outro dia como eu mostrei a minha, até não mostrei, mas eu falei que eu estava fazendo, porque a gente tem que falar, tem que incentivar realmente, desmistificar esse exame. Me perguntaram porque eu tenho prótese de silicone. Pode fazer normalmente, né? Pode fazer normalmente. E eles conseguem ver também. É só informar, né, no laboratório que você for fazer a mamografia e falar, ó, eu tenho prótese, que aí eles têm... Eles têm outras duas manobras, eu acho, diferentes pra gente. E é importante a gente falar isso, porque não é mais uma sentença de morte, né? Isso mudou demais, né? Mudou bastante. Hoje em dia, paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, a gente vê pacientes com um diagnóstico de mais de 10 anos aí de câncer de mama, né? Um câncer de mama avançado, que tem uma qualidade de vida muito boa. Mas o ideal é o que você está falando mesmo, é prevenção para a gente conseguir diagnosticar já em fase inicial, para a gente conseguir, na maioria das vezes, assim, curar até. A estrutura aqui, a gente está na ala da oncologia, a estrutura aqui, eu pude conversar com a sua coordenadora antes e a gente vê o carinho. Eles têm essa proximidade com os seus pacientes, esse respeito. Aqui mesmo, ela estava contando vários casos de felicidade também. E a gente sabe de casos de pessoas que não estão preparadas para receber essa notícia de um familiar, de uma mulher, seja mãe, seja esposa, e com esse diagnóstico, e às vezes a resposta deles, a atitude deles é assustadora, né? É diferente, né? Cada paciente familiar também acho que tem um jeito. Às vezes você não vai ter ninguém na sua família que teve essa notícia. Sim. Então, como você vai enfrentar uma notícia de uma doença tão grave, né? Você enfrenta como uma sentença de morte, né? Então, acho que a gente tenta se colocar sempre na situação de cada família individualizada, assim, né? E acho que é isso que acaba dando certo, porque nenhum paciente é igual ao outro, ninguém tem um contexto igual ao outro, nem eu tenho um contexto igual ao seu, você também, então... Acho que é isso que faz a diferença. E aí tem todos os processos que a gente sabe que é doloroso, porque aí vem aquela coisa de vou perder o cabelo, a mulher tem... A mama já tem uma simbologia muito forte para a mulher, que é a nossa feminilidade. E o cabelo também. Então, é uma preocupação. Como que é o acompanhamento psicológico aqui do IGESP para essas mulheres? A gente tem aqui uma psicóloga, tem um grupo, né, de psicólogas, mas durante as infusões a gente tem uma psicóloga que fica conversando com as mulheres, dá todo o apoio. E ter mulheres cuidando de mulheres, como que é isso para você, Francine? Porque você é tão nova e também deve te trazer uma troca tão grande, um aprendizado tão grande, né? Elas precisam de você, de todo o seu conhecimento, de apesar de nova, de tanta competência, mas a troca também para você deve acontecer uma coisa muito... É super importante, assim, eu acho que eu tiro várias lições, assim, tanto da história de vida mesmo, que a gente vê como que esse diagnóstico muda a história da pessoa, né? Sim. Até a forma dela lidar, para eu poder também aprender a lidar, né, com as outras pacientes. Então, acho que é muito gratificante. E como vocês entregam para elas esse diagnóstico? Porque também é uma tarefa bem delicada, difícil, né? É. Eu acho que a gente tenta lidar com o maior carinho possível, tentar passar a informação sempre com a verdade, né? Porque não é justo com a pessoa,
mas tentar passar com o maior carinho, assim, como se fosse uma informação. Eu tento passar como se fosse uma informação que eu gostaria de receber. De receber, da mesma maneira que você gostaria de receber. E aí tem os processos, porque eles vão vir com qual a primeira pergunta que elas fazem? Qual o maior medo? Fora, lógico, de não ter esse sucesso e a evolução ser diferente para pessoas. A primeira pergunta é realmente, assim, sempre sobre a cura da doença. É a primeira pergunta. A segunda é sobre o cabelo. A terceira é a cirurgia. Como que vai ser a cirurgia? Quarta pergunta costuma ser sobre o tratamento. Se vai causar muito enjoo, se vai ter muita limitação na vida diária, se vai conseguir manter a rotina. A maioria das mulheres tem uma rotina de trabalho bem intensa, né? Hoje em dia a gente tem tratamentos muito modernos, né? Mas eles ainda podem causar alguns sintomas. Mas a gente também tem medicações mais modernas para controlar esses sintomas. A gente consegue controlar bem enjoo, consegue controlar bem diarreia, hidratação. Então a gente costuma fazer bastante medicação antes para que a paciente não tenha. E ela vai para casa também com uma série de orientações. Aqui a gente tem um livrinho que até a doutora Tânia que fez, completo, para as pacientes levarem para casa, serem bem orientadas quanto a isso. A gente não costuma ter muito índice de efeito colateral em medicação. A questão da queda de cabelo, as nossas drogas principais para tratamento do câncer de mama, tanto antes da cirurgia quanto após a cirurgia, a maioria delas costuma causar queda de cabelo. E os tratamentos que a gente tem disponíveis para dar esse suporte para evitar a queda de cabelo são... Não vou falar que não funcionam porque é uma disponibilidade assim, individual, né, de cada pessoa. Mas eles funcionam um pouco, então a paciente provavelmente vai passar por isso. Mas quando a gente conversa com as mulheres que perdem o cabelo, mas elas ganham uma vida, ressignificam isso rapidamente. Então é isso que a gente procura objetivar, né? Com elas. Que é lógico assim, que a gente vê no começo, é uma importante, porque se é importante para a pessoa, realmente então é importante, mas ela mesma ressignifica. Isso. Daí a gente tenta explicar o contexto atual da doença, pensar como que vai ser o tratamento agora e conversar posterior. Falar que o diagnóstico vai exigir um tempo longo de acompanhamento, que a gente vai conseguir conversar sobre cura mais para frente e tal. Depende do contexto, né, de cada paciente. E aí a gente tem que perceber que não é uma sentença. Hoje, viver já é uma aventura. Viver já é perigoso por si só. Não dá, nada, a gente não tem garantia de nada nessa vida, nada. A gente viu aí, a gente teve uma pandemia, a gente viu como a gente não tem controle de nada, Então, o mínimo que a gente pode fazer é cuidar da nossa vida mesmo, nesse sentido. O que eu preciso fazer? Ouvir, ter essa informação é o primeiro passo. Se tocar, olhar para os médicos, procurar na sua região, aonde tem esse acompanhamento, como que vocês podem ser atendidas, conversar com as pessoas. E se você em casa tem alguém na sua família que está passando por esse processo, olhe de uma maneira acolhedora, olhe de uma maneira muito amorosa, porque por dentro a pessoa... E mulher tem essa mania de se passar forte, mas por dentro ela está muito fragilizada e precisando de você. Muito obrigada, doutora. Tem alguma informação que a gente não falou agora que é importante as pessoas saberem? Eu queria só falar da questão do esporte como um fator de prevenção tanto de cânceres futuros quanto de amenizar sintomas que a gente estava falando, né, e efeitos colaterais, que é super importante, assim, a realização de atividade física, 30 minutinhos por dia. Ai, mas doutora, eu não consigo fazer atividade física 30 minutos. Tá bom, começa com 20 minutos, 10 minutos, 4 vezes na semana, o ideal. Tem estudos que a gente sabe que as pacientes que estão em tratamento, comparado com as pacientes que não fazem atividade física, elas têm uma sobrevida maior. Gente, que então, fazer atividade física durante o tratamento tem benefício. Tem como falar, é alimentação, é genético, por que umas mulheres desenvolvem o câncer de mama e outras não? É multifatorial, é um conjunto de coisas, né? A gente sabe que tem alguns tipos de tumor que tem algumas variações e mutações genéticas que propiciam a paciente. Esse grupo específico tem um risco maior, elevado.
Mas ainda assim é uma porcentagem muito pequena. Então a gente sabe que obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso em conjunto ajuda câncer de mama, câncer coloretal e outro. Também, demais. O emocional, ele atinge também diretamente. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da nossa vida como um todo, sempre. Colocar o esporte na nossa vida para tudo, sempre. Mas, e não se culpar também quando isso acontecer. Não se culpar, não é culpa de ninguém. Mas se colocando hábitos saudáveis na nossa vida, pode ser que você não esteja livre de acontecer uma doença, mas na hora que acontecer, se você já tem esse hábito, essa doença ela vai se desenvolver de uma outra maneira. Amamentação. Quem amamenta, a mulher que amamenta, é real que ela tem um risco menor de ter câncer de mama? Tem alguns estudos que comprovam que sim, para o câncer de mama, especificamente sim. Ai, que beleza. Ainda por cima a gente estimula vocês a amamentarem. E hoje eu conversei com a doutora Francine, mas você que está assistindo, procure o seu médico. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Não pensa assim, nossa, todo mundo já sabe, eu vou fazer uma pergunta. Nenhuma pergunta é burra, nenhuma pergunta porque a sua dúvida, eu mesma aqui fui perguntando coisas e a gente estuda tanto, mas não tenha isso. Não deixe de se informar para você viver melhor. Auzan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Eu confesso que eu fiquei bem feliz quando eu ouvi a Francine falando da importância no bloco anterior lá na IGESP, falando da importância do esporte. Eu que sou uma entusiasta da atividade física, do esporte, você se movimentar e levar para vocês, a ideia da gente desse bate-papo é justamente levar para vocês essa possibilidade de vida e não uma sentença de morte. Aí, pensando no esporte, eu trouxe aqui para conversar com a gente aqui no estúdio Fábio Paiva, que é idealizador e gestor do projeto Caora, que é um projeto lindo, que ele vai até essas mulheres que são acometidas com câncer de mama através da Canoa Havaiana, que ele é precursor no Brasil, campeão, aí coleciona títulos, levar o esporte da vida dele para essas mulheres, dando a vida para elas. Então, isso é incrível. Muito obrigada, pai, por aceitar. E eu falei, eu quero uma pessoa que está contigo no projeto, uma mulher que passou por esse drama que porque não dá, da mesma forma que não deve se olhar como uma sentença de morte, também não dá para a gente amenizar muito o câncer de mama, porque a gente tem que olhar, senão a gente fica muito displicente também. A gente sabe que o ser humano é assim. Então tem que fazer a prevenção, sim.
caso você tenha essa notícia, olhar com seriedade, mas não com desespero, né, Rosana? Exato. Como foi para você quando você recebeu a notícia? Olha, o primeiro momento foi devastador. Sim. As pessoas pensam que a partir do momento que você adoeceu, você morreu. E as pessoas vinham, me abraçavam, eu sinto muito, poxa vida. Eu olhava para aquilo e falava, poxa vida, realmente é uma notícia muito pesada, porque eu sempre fui adepta de atividade física, alimentação, sempre me cuidei muito, a parte mental, né? Sim. Sempre cuidei disso, de repente eu adoeci. Ok, faz parte, somos humanos, né? Como eu já vinha de uma menopausa precoce, eu fazia acompanhamento anual. Sim. De mamografia, todos os exames. E na mamografia apareceu esse nódulo suspeito. Aí realmente era um câncer, foi necessário fazer todo o tratamento, foi tudo muito rápido, eu operei em questão de 15, 20 dias, eu fiz a cirurgia. E fiz o tratamento todo. Fiz 16 quimioterapias, 19 radioterapias e faço há 4 anos a reposição com a medicação. Com a medicação, né? Já vai para 5 anos. Vai para 5 que eu operei, mas com medicamento eu tô há 4. Tô há 4. Você sempre teve uma visão de responsabilidade social como um todo. E aí, como que foi esse olhar para a mulher e para o câncer de mama? Legal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá? Sempre um prazer, né, ser entrevistado por você. É assim, eu sou apaixonado pela canoagem, né? Descobri a canoagem não muito cedo, né? Eu sou filho de pais esportistas, sempre a natação teve na minha vida, né? O mar teve na minha vida. Meus pais, como são novos, eles sempre foram aventureiros e eu fui nesse embalo, né? Logo cedo. E assim, quando eu descobri a canoagem, aquilo para mim foi um negócio fantástico, porque você flutuar, se deslocar com a força do próprio corpo e poder estar em contato com a natureza daquela forma, eu falei, pô, realmente mudou a minha vida, foi uma chavinha que deu. E aí eu pensei, poxa, eu quero levar isso para as pessoas, eu acho que as pessoas precisam conhecer. Sempre trabalhei com a criança, com o idoso, mas a doença para mim era um problema, porque eu não consigo entrar num hospital, eu fico mal. E aí, na época, a Gilze, do Instituto Neumama, me convidou para fazer uma remada rosa junto com a caminhada. E aí foi ali amor à primeira vista, que eu conheci as primeiras meninas, e aí eu ofereci para as meninas para poder fazer um trabalho com canoa, que elas adoraram ter remado, e ali a gente não parou mais. Logo após a pandemia, a gente decidiu montar ali uma base própria. Eu mostrei já. Aí elas fazem dança, fazem yoga, e eles têm um simulador de canoa, até por tempos ruins, de chuvas, pode fazer. Porque o que eu queria para elas? Eu queria dar uma regularidade. Como é que a gente um dia pode fazer parte de um estudo científico se eu não tiver uma regularidade? Aí eu falei, bom, bolei um primeiro simulador, o único primeiro simulador que tem no mundo de canoa. Colocamos um simulador num espaço coberto e criamos uma área atrás para fazer outras atividades. Dali a gente rapidamente atingiu, hoje nós somos em 128 mulheres atendidas gratuitamente. Elas têm 12 atividades, entre elas ginástica, remada indoor, remada outdoor, aula de pilates, aula de yoga, aula de dança yoga, aula de percussão na bola, aula de canto coral. Dança circular. Dança circular, tudo, completo. Exato. Você está lá há quanto tempo? Há 1 ano. 1 ano e 2 meses. O que você viu de diferença na sua vida colocar o esporte? Toda a diferença. Aliás, uma coisa que eu escutei do médico radiologista quando eu fiz a radioterapia, ele falou assim, 3 coisas para a sua vida. A primeira, a mente, cuidar da mente, né? Segunda, alimentação. Coma de 3 a 5 frutas por dia, se alimente bem. Ser magra. 4. E atividade física. Isso é fundamental. Não pare nunca. Isso para qualquer pessoa. E o social, e a gente sabe que, infelizmente, não são todas as famílias que são estruturadas para receber a notícia de uma mulher com câncer de mama. Eu, quando entrevistei a Gilze, eu vi várias histórias muito assustadoras. Não é possível isso. De marido falar, então estou indo embora. Sim. São coisas, para mim, atrocidades. A maioria, espero que seja um acolhimento familiar. Mas o social é muito importante, porque ali eu fui lá gravar
elas estão ali conversando, elas brincam, isso faz muita diferença. É uma grande família, viu, Renata? Porque quando eu conheci o Kaora, eu estava assim, triste. Eu trabalhava, tinha minhas coisas, mas eu estava meio perdida, ia para academia, mas não tinha aquele suporte. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o que é isso? Kaora significa vida, e é vida mesmo, porque todas as mulheres são felizes. Não pense que mulheres que tiveram câncer de mama estão lá triste, chorosa, depressiva, não. E eu faço de segunda a sexta atividade física. Olha a minha vida. Todo dia segunda atividade, a sexta. é uma academia do câncer. Todos os dias eu saio de lá, almoço e vou trabalhar à tarde e à noite. Eu trabalho completamente diferente. Faz toda a diferença. Revigora, né? A gente está em 4 pilares, né? Que é primeiro, cabeça boa. Se você acordar disser que o teu dia vai ser ruim, ele vai ser ruim mesmo. Hábitos saudáveis, né? Mudar a alimentação e principalmente amor. É o que a gente passa muito para... É isso que eu ia falar mesmo, porque não é só atividade física, é o amor. Aquilo é um acolhimento. E aí você sente o amor. Quando a gente está lá no mar remando, cada vez que você põe um remo na água, é como se você liberasse todo o estresse. Exato. E tem um momento que ele para a canoa naquele imenso mar e medita. Gente, é assim, surreal. Você se sente assim, conectada, você vira uno naquele universo, naquele mar, aquele momento. É um propósito lindo, Fábio. Muito. Parabéns, porque vocês também inspiram outras mulheres. Aqui, durante o nosso bate-papo, foi aparecendo o telefone deles, como vocês entram em contato, porque vamos aumentar esse número de 128 para muito mais que ele. Se não tiver estrutura lá, esse cara é porreta, ele vai ajudar. E o mar não tem limite, não é mesmo? Esse foi mais um Empreenda Mais. Obrigada, muito obrigada por vocês virem conversar com a gente. Isso aqui é uma cabeça de empreendedora, um empreendedor... Não sei se no terceiro setor, mas é um empreendedor. A gente sem rotular aonde você está empreendendo. Quando a gente teve o projeto do Empreenda Mais, é o empreender na sua vida. E empreender com coisas boas para ser um movimento aí feliz de vida e de amor para as pessoas. Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.